Amém, meus irmãos, saúdo a todos na paz, Senhor Jesus. Irmãos, deixei aí o início do vídeo com as fotos ali do meu pé de maracujá, né? E demorou um ano, irmãos. Plantei faz um ano atrás, agora que ele começou a florir, né? E através disso eu quero trazer um ensinamento para vocês sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é algo que a teologia não pode te ensinar. Você pode estudar, fazer doutorado em teologia, fazer mestrado em teologia, mas o mundo espiritual você vai aprender na oração, no jejum e no dia a dia, conforme você vai vivendo o evangelho, o Espírito de Deus vai te revelando o mundo espiritual, né? Então, por isso que a Bíblia diz que a letra por si só ela mata, mas o Espírito vivifica, né? Então não é errado você aprender, você estudar, você procurar entender melhor sobre as Escrituras, o contexto, mas tem que ter oração, tem que ter jejum e santificação para que o Espírito Santo venha revelar para você as Escrituras, né? Então, eu quero deixar um ensinamento aqui do mundo espiritual. Irmãos, tem um ditado no mundo que fala que cada um colhe o que planta, não é verdade? E esse ditado, irmãos, por incrível que pareça, ele é verdadeiro, né? Muitas das vezes você tá guerreando no evangelho, tá plantando boa semente, tá fazendo a obra de Deus e naquele momento você não vê os frutos na sua vida. Muitas das vezes você tá passando prova, tá passando luta, as coisas parece que não estão dando muito certo naquele momento. Mas você tá plantando boa semente e mais cedo ou mais tarde você vai colher o que você plantou, né? Para você ver, eu plantei aquele pé de maracujá faz um ano atrás, irmãos. Eu já estava desanimado, né? Achei que não ia colher nada, mas de repente ele começou a florir depois de um ano. Olha que maravilha! Mas eu tinha plantei, reguei, né? Cuidei e de repente veio a época de florescer. Assim também é o ministério de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus e a nossa vida também, né? Por isso que tem muitas pessoas, irmãos, tem muita pessoa às vezes que ele vai servir a Jesus e de repente ele ainda continua, principalmente no início, passando muitas provações. O diabo se levanta contra a vida dele e tudo contra a vida dela. Mas, e aí às vezes a pessoa se pergunta, né? Como Asaf se perguntou, né? Por que eu estou passando tudo isso se eu sirvo a Deus? Na verdade, irmãos, claro que tem a luta, as provações que o inimigo se levanta, mas tem muita coisa que vou dar um exemplo. Deus, ele perdoa os nossos pecados e ele nos livra do mal. Mas tem coisas que nós plantamos lá atrás que às vezes a gente vai ter que conviver com elas, aprender a lidar e vencer. E vencer aquele, vamos dizer assim, aquele erro, aquela falha, né? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo fácil de entender. Você vai para Jesus, Jesus perdoou os seus pecados e as suas dívidas, mas o banco não vai perdoar. Você vai ter que pagar, você vai ter que ir lá negociar a sua dívida, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar condições, Deus vai preparar para você um meio onde você consiga, né? Onde você consiga cumprir com o seu compromisso ali, né? Você consiga cumprir e quitar a sua dívida. Deus vai te abençoar, vai te dar saúde, mas você vai ter que lutar, porque é algo que você plantou lá atrás, é algo que ficou lá atrás, mas que vai influenciar. Você vai ter que lutar para poder resolver aquilo ali, claro, pedindo ajuda para Deus, entende? Então assim, tem a questão às vezes também, às vezes você vê um irmão, uma irmã, que você vê ele tropeçando em uma coisa ou outra, e você vê que mesmo assim, às vezes o ministério dele tá indo bem, o ministério dela tá indo bem. Você fala assim, pô, como é que pode, né? Meu Deus, como é que pode? Porque a pessoa tá tropeçando, tá fazendo isso ou aquilo errado, mas tá crescendo ministerialmente. Ou tá colhendo coisas boas. Mas, de repente, durante 5, 6, 10 anos, ela plantou boa semente. Entende? Então ela tá colhendo o que ela plantou lá atrás. O que ela tá plantando agora, ela vai colher lá na frente. Tá entendendo? Isso é um mundo espiritual que o teólogo não entende. Ele não vai, a teologia não vai te ensinar isso daqui. Tá bom? Então, muitas das vezes, irmãos, faz anos que nós estamos guerreando no evangelho, pagando preço pela obra de Deus, sofrendo, entendeu? Entrando nas comunidades, indo atrás das almas. Deus sabe, não precisa, a gente não precisa justificar, porque o Senhor nos justifica, entendeu? Mas eu falo assim, muitas das vezes você ficou 3, 4, 5, 6 anos guerreando e ainda não, e de repente, depois de um tempo é que você começa a colher os frutos.
do teu trabalho, do esforço, e Deus dá o crescimento. Você começa a conseguir um crescimento espiritual, um crescimento ministerial, ser abençoado também em outras áreas. Por quê? Porque você plantou boa semente durante 4, 5, 6 anos e de repente você começa a colher, entendeu? Chega a época da colheita. É assim que funciona o mundo espiritual. Às vezes a pessoa naquele momento ele está tropeçando, mas às vezes ele não vai colher ali naquele momento, né? Às vezes lá na frente ele vai colher. Então tudo que você planta você colhe. Por isso que eu falo, a gente tem que vigiar para estar sempre plantando boa semente, para estar sempre amando a Deus, amando os nossos irmãos, orando por todos, não deixando entrar mágoa, nem rancor, entende? Nem ira, nem sentimentos contrários. Por quê? Porque a gente fazendo o bem, você vai colher. Você vai colher. Você que está começando no evangelho aí, está lutando, as irmãs que já estão há anos lutando, guerreando pelo evangelho, irmão, a Bíblia diz que aquele que levar um copo de água para um pequenininho do Senhor não ficará sem o seu galardão, ou seja, Deus vai recompensá-lo, vai abençoá-lo. Não que nós fazemos alguma coisa pensando, eu vou fazer para Deus porque depois Deus vai me dar alguma coisa. Não. A gente faz para Deus porque Jesus é bom, nos salvou, mudou a nossa vida. Jesus mudou a minha vida, me resgatou, estava perdido. A minha vida estava destruída, Jesus transformou. Se eu falar, eu até choro, irmãos. Meu Deus, Jesus é maravilhoso, é o mínimo que eu faço, é dedicar minha vida para Ele, é servir a Jesus de todo o meu coração, por toda a minha vida. É o mínimo, Jesus fez muito por mim, eu não posso pagar, né? A minha dívida, irmãos, era muito grande, não tinha como pagar. E Jesus pagou por mim na cruz, né? E me ajudou, mas tem muita coisa, irmãos, que de repente lá atrás você acaba colhendo um pouco ainda, porque já havia plantado, entendeu? Então eu passei muita luta, mas hoje, graças a Deus, irmãos, eu tô colhendo o que eu plantei de bom, porque faz anos que nós estamos plantando boa semente, pregando a verdade, a santificação, indo atrás das almas, orando pelas famílias, tentando ajudar quem está precisando, guerreando pelo evangelho. Então hoje nós estamos colhendo, mas faz anos que estamos plantando, faz anos. E agora que começamos a colher, então é maravilhoso. É igual aquele pezinho de maracujá, eu plantei um ano atrás, mas ele ainda teve que brotar, crescer, até produzir as flores e o fruto, para que depois eu possa colher e beber o suco, né? Que é muito gostoso. Então assim, assim é o mundo espiritual. Teologia não vai te ensinar isso daí. Teologia vai ensinar o contexto, vai ensinar algumas coisas, você vai aprender sobre os tempos bíblicos, sobre muita coisa legal, mas o mundo espiritual só vai aprender com o Espírito Santo, no jejum, na oração, na leitura da Bíblia também, é claro, né? E o Espírito de Deus vai te mostrar, né? Então tem muitas experiências que nós passamos que a teologia não ensina. Essa é uma delas, entendeu? Então, cada um colhe o que planta. Se você plantar boa semente, você não vai colher na hora. Talvez demore 1, 2, 3 anos. Às vezes você vê um irmão sendo abençoado, mas ninguém vai olhar o que ele plantou. Às vezes ele está há anos guerreando, lutando, plantando boa semente, está colhendo. Quer dizer, que bênção. Deus abençoe a vida dele, a vida dela, porque plantou e está colhendo, né? E isso é uma maravilha de Deus, isso é justo, é justiça.